Ninguém fala que para a Europa é uma opressão que dá ânsia de vômito, sendo que a Europa cada vez se torna menos cristã. Odeio e desculpa a todos meus amigos baianos, eu amo vocês. Mas Salvador, meu irmão, parece que você tá andando, você tá pedindo licença pra demônio, assim, sai daqui, sai daqui. Eu, por exemplo, estando agora no Descende Recife, eu tenho o dom de discernimento, às vezes, bem aflorado, principalmente quando eu entro em jejum, eu fico estranhaço, eu fico weird pra caramba, porque eu começo a discernir as coisas no espírito e eu fico meio... Já viu aquelas pessoas que é tão crente que é estranho? Te dá até um pouco de medo. Eu entro nesse modo. E a gente tava... O jejum Descende, acho que foi o jejum que eu mais senti a presença de Deus. Bom, quero começar esse vídeo dizendo que esse não é um ataque pessoal a Nick Moretti e que nem o objetivo aqui é gerar um cancelamento a ele. Então, eu espero que vocês não fiquem nos comentários ofendendo a pessoa do Nick e nem falando coisas sobre a vida pessoal dele ou julgando ele de alguma forma. Aqui a gente vai falar sobre teologia, sobre o que ele falou, não no sentido da fala infeliz que ele teve, porque essa fala ele já se pronunciou, pediu desculpas, disse que foi uma fala infeliz, então esse não é o foco do vídeo. O foco do vídeo é focar nos erros teológicos, tanto sobre um mundo espiritual, uma batalha espiritual, como também sobre o jejum. E como que erros teológicos, como uma visão teológica errada, pode nos levar a uma vida, pode nos levar a cometer erros, a falar coisas equivocadas, a ter pensamentos errados. Esse é o foco desse vídeo. O foco do vídeo não é um ataque pessoal e nem um cancelamento ao Nick Moretti, e sim a uma teologia que não somente está presente no ambiente do Nick, mas está presente cada vez mais na nossa realidade evangélica protestante aqui no Brasil. E nós precisamos novamente voltar à sola escritura. Foi para isso que houve a reforma. É por isso que nós somos protestantes. Mas parece que cada vez mais nós estamos esquecendo disso, abandonando aquilo que as escrituras diz para dar mais ouvidos a experiências pessoais e a tradições humanas. Então, esse é o propósito desse vídeo, analisar o que realmente é o mundo espiritual, a batalha espiritual e o que realmente significa o jejum e como que o Nick errou atrelando a sua fala a erros teológicos e como o Nick tem uma visão teológica muito errada sobre esses dois assuntos e que não é uma visão nem pentecostal tradicional, mas uma visão neopentecostal sobre mundo espiritual, batalha espiritual e jejum. O Nick, quando ele fala que estar em Salvador é como pisar em demônios, que você precisa ficar ali combatendo um por um e atrelar ao mundo espiritual esse peso, essa carga, essa opressão, será que isso está correto à luz das escrituras? O texto que mais fala sobre batalha espiritual, acho que é o centro desse assunto, a gente sempre lembra de Efésios 6. Então eu quero ver com vocês aquilo que Efésios 6, aquilo que o apóstolo Paulo fala sobre batalha espiritual. E a partir do verso 12 ele vai dizer: pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Assim mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente. Estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Veja que Efésios 6, o apóstolo Paulo deixa claro que existe uma realidade espiritual, que existe uma batalha espiritual. Mas veja que o texto não dá detalhes específicos como funciona essa batalha. Não dá detalhes específicos como é esse mundo espiritual. Não, o texto só nos mostra quais são as armas que nós devemos usar contra esses poderes malignos. Veja, o verso 12 já deixa claro, a nossa luta não é contra humanos, não é contra carne, contra sangue. A nossa luta é contra poderes malignos. E aqui o apóstolo Paulo vai falar quais são as armas que nós devemos usar nessa batalha espiritual. E essas armas são verdade, justiça, fé
evangelho, salvação e a palavra. Essas são as armas que nós devemos usar contra os poderes malignos deste mundo. Veja que o texto não está falando apenas sobre vencer pecados. Nós sabemos que o inimigo ele é o tentador e ele vem nos tentar e ele claramente quer nos levar a uma vida de pecado. O texto, falar que o texto é só sobre isso, também eu vejo que é um erro, né? Você olhar para o texto, Paulo, eu acho que ele está falando sobre algo a mais. Claramente existe sim no texto algo sobre santidade, mas também existe sobre perseverança na fé. E nós precisamos ficar atentos com isso e usar as armas certas. Mas essas armas, onde nós encontramos? Encontramos em Jesus Cristo. Então Efésios 6 está falando, está em Cristo. É a maior proteção que nós podemos ter sobre essa batalha espiritual. As forças não vêm de nós. Não somos nós que temos as forças suficientes para lutar essa batalha, mas é Cristo que luta essa batalha por nós. E melhor dizendo, ele já lutou e já venceu. Então, estando em Cristo, estamos protegidos desse mundo espiritual. Mas o que tem acontecendo nos dias de hoje? Existe uma cultura de medo sobre esses poderes malignos, de como eles podem nos afetar. Então nós temos medo do inimigo agir através de um filme, do inimigo estar presente num objeto ou do inimigo estar presente num espaço físico, como é a visão do Nick. Veja, eu não estou dizendo que esses lugares não podem realmente ter ações malignas. Por exemplo, o Nick ele fala sobre o carnaval. E sim, claramente o carnaval tem ações malignas. Filmes, séries e etc. Claramente pode haver ações malignas. Por isso que nós temos que vigiar em tudo aquilo que nós assistimos, consumimos e lemos também. Porque existem coisas que não vão de acordo com a nossa fé cristã dentro do entretenimento. Mas também não podemos tratar isso como se nós devemos tomar cuidado, senão o inimigo vai ter certa autoridade sobre a nossa vida, que nós abrimos essa brecha para que ele tenha essa autoridade. O inimigo, nesse sentido, ele nos tenta, nos leva a pecar, e o pecado não é responsabilidade do inimigo, mesmo que ele seja o tentador, mas o pecado é responsabilidade humana. E sobre tratar o inimigo, sobre essa força, é como se a gente estivesse falando que o inimigo fosse uma força contrária a Deus e que o inimigo desafiou Deus no sentido de poder. E a gente sabemos que isso não é verdade. Deus, ele é todo poderoso, ele é infinitamente mais poderoso que todos os seres do universo. Então, se nós estamos em Cristo, se nós estamos em Deus, por que vamos ter medo dessas ações malignas? Sendo que Paulo está dizendo em Efésios 6 que Jesus é a nossa proteção, que as nossas armas devem ser a fé, a justiça, a verdade, o evangelho, a salvação e a palavra. Se nós estamos focados nessas coisas, nós já estamos vivendo uma vida protegidos do inimigo. O livro de Jó também vai nos mostrar que Satanás toca no ser humano porque Deus permite. Satanás não tem autoridade nenhuma para tocar em alguém. E claro, o livro de Jó ele é muito complexo e Deus ele faz isso por causa da sua soberania e para o nosso bem, mesmo que seja difícil de entender. Mas essa é uma verdade bíblica. Nós não podemos achar que o inimigo ele é essa força contrária a Deus. E a batalha espiritual em si não é ficar caçando demônios por aí, tentando encontrar demônios em todos os lugares, não. É viver uma vida em Cristo Jesus. Essa é a batalha espiritual que nós precisamos. Está em Cristo Jesus, para aquele que já venceu essa batalha. Para que agora Cristo que é vencedor, nós estando nele, também somos vencedores com ele. É sobre isso a batalha espiritual bíblica. Precisamos estar em Cristo Jesus. Quando a gente atrela uma batalha espiritual, excluindo o principal, que é aquele que vence, aquele que derrota, que é Cristo Jesus, então nós estamos olhando para a batalha espiritual de uma forma equivocada e errada, achando que lugares vão nos afetar, achando que objetos vão se mexer e nos atacar. Não. Não é assim. Quantas pessoas não queimam bonecas, quantas pessoas não queimam objetos porque atrelam que tem um inimigo, um demônio escondido naquilo.
Isso é uma visão totalmente incorreta daquilo que as Escrituras nos dizem. Se estamos em Cristo Jesus, estamos protegidos. E João, ele vai falar isso na sua primeira carta, a primeira carta de João, capítulo 4. Ele primeiro vai falar no verso 3 sobre o anticristo e sobre o espírito do anticristo. Ele fala, ó, mas todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo, acerca de qual vocês ouviram que está vindo e agora já está no mundo. Veja, ele fala que o anticristo ele está vindo. Veja, o anticristo. E existe o espírito do anticristo, que é aqueles que não confessam a Jesus como Senhor e Salvador. Qual deve ser a nossa posição diante dessa afirmação de João? No verso 4 ele vai dizer, filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Veja só, João está deixando claro, aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. Nós já somos vencedores, porque Cristo venceu por nós. Esse deve ser o nosso entendimento sobre batalha espiritual. Em Colossenses capítulo 2, verso 15 vai dizer, e tendo despojado os poderes e autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Jesus triunfou sobre todos os poderes e autoridades, não somente físicos, mas espirituais. E se estamos em Cristo Jesus, se estamos usando as armas de Efésios 6, que é estar em Cristo, permanecer em Cristo, estamos protegidos das ações do maligno. E assim, nós somos vencedores, não porque nós somos bons, mas porque Cristo venceu por nós. Essa deve ser a visão de batalha espiritual e mundo espiritual. Estamos em Cristo, estamos protegidos e glória a Deus por isso, porque isso é graça de Deus para a nossa vida. Então, atrelando a fala do Nick Moretti no seu vídeo, Efésios 6, quando fala sobre batalha espiritual, não está falando sobre uma caça a demônios, mas de um cristão permanecendo firme em Cristo. Esse deve ser o nosso dever como cristãos. Mas ele também fala sobre jejum. E aqui a gente vai usar o texto de Marcos 2 para ver se aquilo que ele fala sobre jejum realmente está correto à luz das Escrituras. Marcos capítulo 2, versículo 18 vai dizer, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Algumas pessoas vieram e Jesus lhes perguntaram, por que os discípulos de João e dos fariseus jejuam, mas os teus não? Jesus respondeu, como podem os convidados do noivo jejuar enquanto este está com eles? Não podem enquanto tem consigo. Mas virão dias quando o noivo lhes será tirado, e nesse tempo jejuarão. Jesus aqui ele está se colocando na posição de noivo e os discípulos como os convidados da festa, do casamento. Na cultura judaica, a festa não deveria ser motivo de jejum, mas sim de celebração e alegria. O jejum estava atrelado mais a luto. Então, se o noivo está presente com os discípulos, por que os discípulos iriam jejuar? Ali é motivo de festa, de celebração, porque o noivo está com eles e não de luto. Então, Jesus vai dizer, e haverá o tempo que o noivo será tirado, e aí eles jejuarão. Então, o jejum está conectado realmente a esse sentimento de luto. Por quê? Porque o noivo foi nos tirado, o noivo foi para o Pai. Estamos na presença de Cristo, mas não na sua presença física e não na plenitude da sua presença. E agora, nós ansiamos por essa presença, nós ansiamos pela presença do nosso Senhor e Salvador. Então, agora jejuamos. Por quê? Porque sentimos saudades do noivo, sentimos saudades daquele que morreu por nós naquela cruz, que derramou o seu sangue por nós para nos salvar. Então o jejum está conectado a essa busca por Deus, essa busca por Cristo, para estar na presença de Deus, para que a gente possa matar essa saudade que temos do nosso noivo. É isso que o jejum está atrelado. O jejum está atrelado sobre a busca da presença de Deus. Veja, em nenhum lugar das Escrituras vai falar que o jejum te forma em um super-herói espiritual, como o Nick deixou claro na sua fala. E quando ele jejua, ele tem discernimento espiritual, ele fica até estranho, que as pessoas olham para o crente e ficam com... Não, isso não é uma visão bíblica sobre jejum. Essa é uma visão neopentecostal.
O jejum é para buscar aquele que nós sentimos saudade, que queremos estar com ele por toda a eternidade. Enquanto esse tempo não chega, buscamos através da oração, através do jejum, através da leitura bíblica, para conhecer cada vez mais Cristo, para estar cada vez mais com Cristo. Esse é o propósito do jejum. Tanto na batalha espiritual, quanto no jejum, quanto em toda a Escritura, o centro da mensagem é Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Quando olhamos para a batalha espiritual como Nick olha, e para o jejum como ele também olha, e como muitas pessoas no nosso cenário evangélico olham, estamos perdendo o foco daquele que realmente é o mais importante, Jesus Cristo. Nós estamos protegidos nele. O mundo espiritual não tem vez, o maligno e as forças malignas não têm vez com Cristo Jesus. E o jejum é apenas para a gente buscar aquele que nós temos saudade, do nosso noivo. Em Mateus 6, Jesus ele também vai falar sobre o jejum. Ele vai dizer, quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto, a fim de que os homens vejam que eles estão jejuando. Eu lhes digo verdadeiramente que eles já receberam sua plena recompensa. Ao jejuar, ponha óleo sobre a cabeça e lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu Pai, que vê no secreto, e o seu Pai, que vê no secreto, o recompensará. O jejum não pode ser algo que nós devemos usar para dizer, olha como eu sou espiritual. Jesus está exatamente combatendo isso em Mateus 6. Então, essa cultura hoje em dia quer falar sobre o jejum, de como eu jejuo, de quanto tempo eu jejuo, quantos dias do mês eu jejuo, quantas horas eu jejuo, porque eu já passei 50, 60 dias jejuando. Isso não está atrelado àquilo que as Escrituras nos dizem. O jejum é para estar conectados cada vez mais com a presença de Deus, com o nosso noivo, e não para que a gente se torne um super-herói espiritual e agora comece a falar para pessoas, porque eu sou assim, eu tenho esse dom, porque eu jejuo. Isso é arrogante e soberbo. Então, que essas visões teológicas erradas que nós temos sobre batalha espiritual e jejum não venham nos afastar cada vez mais das Escrituras e cada vez mais de Jesus Cristo. Quantas vezes nós ouvimos falar sobre batalha espiritual e jejum, seja por pessoas, seja nos púlpitos. E quantas vezes o nome de Cristo tem sido menos falado. Que a gente não venha ser como a igreja de Laodiceia, que está tudo interessante do lado de dentro. Parece que tudo está funcionando bem, mas Cristo está do lado de fora. Devemos entender que na batalha espiritual, Cristo é vencedor, e aqueles que estão nele é vencedores com ele. E que Cristo um dia voltará, mas até que esse dia chegue, a gente anseia por saudade do nosso noivo e almeja para que o dia chegue rápido. E assim nós buscamos, orando, lendo a Bíblia, jejuando, porque esse é o nosso propósito, conhecer a Cristo, para que aquele dia Ele não diga para nós, você expulsou demônios em meu nome, mas apartai-vos de mim, pois vocês praticaram iniquidade. Eu não vos conheço.